Deixe o ar entrar devagar e permita que seu coração se acalme enquanto você ouve estas palavras. Antes de começar esta oração, eu preciso te dizer algo com sinceridade e com fé. Você não chegou aqui por acaso. Muitas vezes, quando tudo parece pesado, quando a vida não anda, quando nada se move, Deus encontra um jeito de te alcançar. Às vezes é através de uma pessoa, às vezes é através de um sonho, e outras vezes é através de um simples vídeo que aparece no seu caminho. E se este vídeo chegou até você hoje, é porque existe um propósito acontecendo neste exato instante. Eu não sei exatamente o que está travado na sua vida. Talvez seja uma porta que não abre. Talvez seja um relacionamento que não se resolve. Talvez seja uma dor que ninguém vê. Talvez seja o medo do amanhã. Ou talvez seja um silêncio interno que te acompanha há dias, há meses, talvez até anos. Mas Deus sabe. E Ele está usando este momento para te tocar, para te lembrar de algo que você tem esquecido. Nada está fora do controle dele. Agora, antes de continuarmos, eu quero te pedir algo que só quem tem fé consegue fazer. É um ato simples, mas que abre caminhos espirituais e fortalece sua oração. Escreva aqui nos comentários com fé verdadeira: eu creio. Não é apenas um comentário, é uma declaração. É como se você estivesse dizendo para o céu: Senhor, eu entrego, eu confio, eu recebo. E quando você declara isso, você ativa a sua fé. O mundo espiritual se move quando você se posiciona. Escreva essa frase agora se você sente que algo precisa destravar na sua vida. Seja na saúde, nas finanças, na família, no emocional ou na sua alma. Declare, mesmo que seja com mãos trêmulas, mesmo que você esteja cansado, mesmo que tenha medo do futuro. Declare, porque Deus te trouxe aqui por um motivo, e não existe fé sem movimento. Enquanto você escreve, permita que essa certeza entre no seu coração. Deus está iniciando algo novo hoje, algo que você não vê ainda, algo silencioso, mas real, algo que vai começar dentro de você antes de acontecer ao seu redor. Sim, este é apenas o início, porque Deus não te chama para perto dele sem propósito. Ele está te preparando para um tempo de mudança, para um tempo de libertação, para um tempo de avanço. O que estava parado vai começar a andar. O que estava travado vai começar a destravar. O que parecia impossível vai começar a se alinhar. Hoje, por meio desta oração, você está sendo conduzido para um novo ciclo. Um ciclo onde o medo perde força, onde o desânimo perde espaço e onde a esperança renasce de dentro. Continue comigo, deixe Deus falar com você, porque a partir deste momento, nada mais será igual. Às vezes, a vida não trava de uma vez. Ela vai travando aos poucos, em detalhes que ninguém percebe, mas que você sente profundamente. Primeiro, você nota que o ânimo diminuiu. Depois, percebe que as coisas que antes fluíam começam a demorar. Portas que deveriam se abrir facilmente ficam emperradas. Pessoas que antes te ajudavam somem. O que era simples vira complicado. O que era leve fica pesado. E você começa a perguntar a si mesmo: por que parece que tudo está agarrado? Essa sensação de bloqueio, de estagnação, não é só cansaço. Às vezes, é a alma pedindo socorro. Outras vezes, é um aviso de Deus para você parar um instante e perceber que está insistindo onde não deveria, ou carregando um peso que já não é seu. O travamento da vida também aparece no silêncio. Naquele silêncio estranho que surge do nada, quando você tenta orar, mas não consegue. Quando tenta pensar positivo, mas o coração não acompanha. Quando tenta seguir em frente, mas os passos ficam pesados. Talvez seja isso que você esteja sentindo hoje. E tudo bem. Reconhecer é o primeiro passo para destravar qualquer coisa. Não é fraqueza admitir que algo dentro de você está preso. Pelo contrário, é coragem. Coragem de olhar para dentro e assumir que precisa de ajuda,
seja de Deus, seja da vida ou seja do seu próprio coração. Há momentos em que Deus permite o travamento, não para te punir, não para te frustrar, mas para te proteger de algo que você ainda não consegue ver. Às vezes, se a porta tivesse aberto antes, você teria entrado despreparado. Às vezes, se o caminho tivesse fluído rápido demais, você teria se perdido. Às vezes, se a resposta tivesse vindo antes da hora, teria te machucado. O bloqueio, muitas vezes, é proteção. E é por isso que, hoje, nesta oração, você não está aqui por acaso. Existe algo que precisa ser destravado em você. Algo que talvez você nem saiba explicar direito, mas Deus sabe. Pode ser uma emoção presa, uma mágoa antiga, uma insegurança que você nunca contou para ninguém, uma preocupação que consome sua energia, uma porta que você tem medo de abrir, uma mudança que você sabe que precisa fazer, mas ainda não encontrou forças. O travamento pode estar em qualquer área, mas Deus não se limita por isso. Ele não olha para a parte difícil e desiste. Ele olha para o seu coração e diz: eu posso destravar. Mesmo quando você não entende, mesmo quando você acha que nada acontece, mesmo quando parece que as coisas ficaram ainda mais lentas, Deus está trabalhando. No silêncio, no escondido, nas coisas que você ainda não percebe. E esta oração que você vai ouvir hoje é um pedido direto. Que Ele toque exatamente no ponto onde algo travou. Que Ele abra caminhos. Que Ele alinhe o que precisa ser alinhado. Que Ele tire o peso. Que Ele solucione o que você não consegue mais resolver sozinho. Porque nada segura o que é de Deus. Nada segura o que Ele decidiu destravar. E hoje pode ser o começo disso na sua vida. Há um momento na vida em que a gente precisa parar de se culpar e começar a olhar para o tempo de Deus. Porque, mesmo que pareça que tudo está atrasado para você, existe algo que você talvez ainda não tenha percebido. O tempo de Deus nunca perde o compasso. É difícil aceitar isso quando algo que você quer muito não acontece. Quando você se esforça, tenta, insiste, faz tudo certo, e mesmo assim nada muda. É como gritar dentro de um quarto vazio, a voz volta para você e você se pergunta se Deus realmente ouviu. Mas Ele ouviu, e Ele responde de maneiras que nem sempre você consegue perceber. Às vezes, a resposta de Deus não é um sim imediato, também não é um não, é um espere. E esse espere machuca, porque parece silêncio, mas não é. O silêncio de Deus é o espaço onde Ele está construindo aquilo que você ainda não está pronto para carregar. Porque Deus conhece o seu amanhã. Ele sabe onde você pisa, o que você sente e o que você ainda vai enfrentar. Então, Ele prepara o caminho antes de liberar a bênção. E isso para nós parece demora. Mas não é demora, é cuidado. Você já percebeu como algo que demorou, quando finalmente chegou, fez sentido? Como se todas as peças do quebra-cabeça se encaixassem de repente? É assim com Deus. Ele não atrasa, Ele alinha. E talvez, enquanto você assiste este vídeo, a sua vida esteja exatamente nesse ponto. O ponto entre querer avançar e não entender por que tudo está tão lento. Esse ponto de espera, que cansa, pesa e esgota. Esse ponto onde você olha ao redor e acha que todo mundo está indo, menos você. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa importante. Quando Deus quer te dar algo grande, Ele te ensina a esperar. Não porque Ele quer te enrolar, mas porque Ele quer te fortalecer. A espera tem um propósito. Na espera, Ele molda o seu coração. Na espera, Ele tira o que te machuca. Na espera, Ele ajusta o que você carregava errado. Na espera, Ele faz você enxergar o que jamais veria na pressa. E é justamente na espera que muitos desistem, não porque Deus não fez, mas porque não suportaram o processo até Ele fazer. Mas você não chegou até aqui para desistir agora. Você está mais perto do que imagina. Mesmo que você não veja movimento, Deus está movendo. Mesmo que você não veja mudança, Deus está transformando. Mesmo que tudo pareça igual, Deus está preparando.
A verdade é que quando algo está prestes a destravar na sua vida, o inimigo tenta te convencer de que nada está acontecendo. Tenta te cansar emocionalmente, tenta te fazer acreditar que é tarde demais. Mas não é tarde, não é o fim, não é o último capítulo. Deus ainda está escrevendo. E esta oração que você vai ouvir hoje tem esse propósito: te lembrar que o tempo dele não falha, não atrasa, não escapa. O tempo de Deus é perfeito. E quando ele decide agir, aquilo que estava travado por meses, anos ou até décadas se solta em segundos. Por isso, respire fundo agora. Sinta a paz entrando aos poucos. Você não está sozinho, você não está esquecendo, você não está atrasado. Você está sendo preparado. E o que Deus preparou para você não tem como ser segurado. Existem pesos que a gente já se acostumou a carregar. Pesos tão antigos que você já nem percebe que estão ali. Pesos que você colocou nas costas porque achou que era responsabilidade sua, ou porque alguém, um dia, fez você acreditar que precisava aguentar tudo sozinho. Mas deixa eu te dizer algo com toda clareza e suavidade. Você não precisa continuar carregando isso. Às vezes, não é a vida que está pesada, é o excesso que você acumulou no caminho. Culpas, expectativas, medos, cansaços, palavras que doeram, promessas que não se cumpriram, lembranças que feriram mais do que você admitiu. Cada uma dessas coisas vira uma pedra dentro de você. E quando você junta muitas, o coração se cansa, mesmo que você tente esconder. Você já reparou que algumas preocupações voltam sempre na mesma intensidade, como se fosse um ciclo sempre repetindo? Isso não é coincidência. É sinal de que tem algo dentro de você que precisa de libertação, algo que você guardou por tanto tempo que virou parte da sua rotina, mas que nunca foi parte do plano de Deus para a sua vida. Deus não quer ver você carregando o que te machuca. Ele não quer ver você tentando ser forte o tempo todo. Ele não quer que você viva exausto, esgotado, no limite. Ele quer te ver leve. Ele quer te ver em paz. Ele quer te ver respirando sem peso no peito. Mas, para isso, você precisa fazer uma coisa que muitas vezes dói. Precisa soltar. Soltar aquilo que não volta. Soltar aquilo que não depende mais de você. Soltar aquilo que te prende ao passado. Soltar aquilo que suga sua energia. Soltar pessoas que te feriram e já não caminham mais ao seu lado. Soltar a necessidade de controlar tudo. Soltar o medo do que pode dar errado. Soltar é um ato de fé. É entregar nas mãos de Deus aquilo que você não consegue resolver sozinho. É admitir que você é humano, que tem limites, que também precisa descansar. E é justamente aí, nesse momento de entrega, que algo começa a destravar dentro de você. Porque Deus age quando você abre espaço. E enquanto você segura, enquanto você insiste, enquanto você tenta resolver tudo por conta própria, o que está travado permanece travado. Mas quando você solta, quando você respira fundo e diz: Deus, isso não é mais meu, é teu, uma libertação começa a acontecer. E talvez, só talvez, esse seja o peso que está impedindo sua vida de andar. O peso emocional que você nunca admitiu. O peso espiritual que você nunca tratou, o peso mental que você tenta esconder de todos. Mas você não precisa esconder aqui. Este momento é entre você e Deus, e Ele vê cada detalhe, cada luta silenciosa, cada lágrima segurada, cada noite mal dormida, cada medo que você não sabe explicar. E Ele te diz agora: filho, filha, isso não é mais seu, deixe eu carregar. A partir deste instante, prepare seu coração, porque quando você solta, Deus assume, e quando Deus assume, nada permanece travado. O que estava pesado, Ele alivia, o que estava preso, Ele libera, o que estava confuso, Ele organiza, o que estava escuro, Ele ilumina. Você não precisa continuar carregando isso. Hoje, algo começa a mudar. Existe um momento em que Deus começa a agir. E este momento quase nunca aparece do jeito que a gente espera. Não começa com um milagre gigante, nem com algo extraordinário acontecendo na sua frente.
Muitas vezes começa com pequenas mudanças, quase imperceptíveis, mas reais. E talvez isso já esteja acontecendo com você. Sabe quando algo dentro de você começa a mudar, mesmo que por fora tudo pareça igual? Sabe quando você sente uma paz estranha, uma tranquilidade que você não sentia há muito tempo, mesmo sem ter motivo para isso? Ou quando do nada você para e pensa: eu não aguento mais carregar isso, preciso entregar para Deus. Essas pequenas percepções são sinais de que Deus já começou a mexer no ambiente ao seu redor. Porque o agir de Deus não começa fora, começa dentro. Antes de mover portas, Ele move o coração. Antes de alinhar caminhos, Ele alinha sentimentos. Antes de destravar a vida, Ele destrava a alma. E isso é tão profundo que às vezes parece apenas um pensamento solto, uma sensação leve, um detalhe. Mas não é detalhe, é direção. Quando Deus começa a agir, Ele muda o ambiente emocional, o ambiente espiritual e até o ambiente mental da pessoa. Você começa a enxergar diferente, começa a perceber coisas que antes ignorava, começa a ficar inquieto com aquilo que já não faz sentido. Começa a sentir necessidade de se afastar de ambientes pesados, de conversas vazias, de pessoas que drenam suas forças. Isso é Deus te protegendo, te afastando do que atrasa, te aproximando do que te faz crescer. E quando Ele começa a mudar o ambiente, não é só você que muda, as circunstâncias também começam a se mover. De repente, algo que estava fechado por meses dá um sinal de abertura. Uma porta que você nem lembrava mais volta a aparecer no seu caminho. Uma oportunidade começa a se aproximar. Uma resposta que parecia perdida começa a tomar forma. E você talvez pense: será que é Deus ou será coincidência? Deixa eu te dizer com toda suavidade, não existe coincidência naquilo que Deus organiza, existe propósito. Deus trabalha no invisível antes de entregar no visível. Ele organiza no secreto antes de manifestar no público. E se você está ouvindo este vídeo agora, é porque o ambiente ao seu redor já começou a ser tocado por ele. Mesmo que você não veja tudo, Deus já está movendo as peças. As pessoas certas começam a se aproximar. As erradas começam a se afastar. O que era confuso se torna claro. O que era pesado fica mais leve. O que te prendia já não te prende como antes. Não é magia, não é sorte, é o agir silencioso de Deus. E quando Deus age, o ambiente inteiro se transforma, por dentro e por fora. Por isso, respire fundo agora. Perceba o que está acontecendo dentro de você. Essa paz repentina, essa esperança que surgiu do nada, essa vontade de recomeçar não são aleatórias, são sinais. Sinais de que Deus está preparando o terreno para destravar aquilo que você vem esperando há tanto tempo. A transformação já começou e você está no meio dela. Existe um momento na jornada de cada pessoa em que Deus simplesmente decide te levantar. E quando Ele decide, ninguém consegue impedir. Ninguém segura, ninguém atrasa, ninguém bloqueia aquilo que Ele determinou. Mas antes desse momento chegar, Deus passa dias, meses e até anos trabalhando em silêncio dentro de você. Ele te fortalece nos bastidores, te molda em detalhes que poucos percebem, te cura de dores que você nunca contou, te prepara para coisas que você ainda nem imagina. E então, quando chega a hora, o levantar de Deus não acontece com barulho, não acontece com correria, não acontece com espetáculo. Acontece de forma suave, natural e esperada, como se tudo sempre tivesse sido exatamente assim. A hora em que Deus te levanta não é um momento barulhento, é um momento de clareza, de paz, de visão. É quando você olha para a própria vida e percebe que algo mudou, não ao redor, mas dentro de você. Você começa a ter coragem de fazer o que antes tinha medo. Você começa a tomar decisões que antes adiava. Você começa a dizer não ao que te destruía e sim ao que te fortalece.
Você começa a se levantar emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. E é exatamente assim que Deus age. Ele te levanta de dentro para fora. Primeiro, Ele tira o peso. Depois, Ele te dá entendimento. Em seguida, Ele te fortalece. E por fim, Ele te posiciona. E quando Deus te posiciona, ninguém te tira do lugar. Muitas pessoas passam anos esperando um milagre externo, sem perceber que o verdadeiro milagre é o que acontece dentro da alma. Porque quando Deus muda você por dentro, o mundo ao seu redor é obrigado a se ajustar. Portas se abrem, caminhos se endireitam, oportunidades aparecem, conexões nascem, coisas travadas há muito tempo finalmente começam a andar. E talvez você esteja exatamente nessa transição agora, entre o peso e a leveza, entre o medo e a coragem, entre o silêncio e o movimento, entre a espera e a realização. Talvez seja por isso que seu coração sente essa mistura de paz e expectativa, como se algo grande estivesse se aproximando, mesmo que você ainda não saiba o que. Talvez seja por isso que você voltou a ter esperança, mesmo sem motivo aparente. Talvez seja por isso que você está ouvindo este vídeo hoje. Não é coincidência, é propósito. Deus está te levantando, devagar, com cuidado, com amor, mas de forma firme. E esse levantar não é só para te restaurar, é para te reposicionar, para te colocar em lugares que você achou que nunca alcançaria, para te entregar oportunidades que você pensou que não merecia, para te mostrar que Ele nunca desistiu de você, mesmo quando você quase desistiu de si mesmo. A hora de Deus está chegando, a hora em que Ele te levanta, te fortalece, te renova, te prepara. E quando Ele fizer isso, você vai olhar para trás e perceber. Tudo o que parecia atraso era preparação. Chegamos no momento mais importante deste vídeo, aquele em que você coloca sua vida nas mãos de Deus de um jeito verdadeiro, simples, profundo e totalmente sincero. Mas antes da oração, quero que você faça uma coisa muito simples. Respire fundo. Mais uma vez, deixe o ar entrar e deixe o peso sair. Agora, abra seu coração. Só isso. Não precisa de força, não precisa de palavras perfeitas, não precisa saber orar de um jeito bonito. Deus não está ouvindo a sua voz, Ele está ouvindo o seu coração. E se você chegou até aqui, se você ouviu cada parte deste vídeo, é porque alguma coisa dentro de você está pronta para ser destravada agora. Porque a oração que você vai fazer não é apenas um pedido, é uma entrega, é uma mudança. É um novo começo. É uma declaração silenciosa dizendo: Deus, eu não consigo sozinho, mas eu confio no Senhor. E quando uma oração nasce desse lugar, ela não volta vazia. Ela toca, cura, limpa, restaura, abre, transforma. Ela entra onde ninguém tem acesso. Ela mexe com aquilo que há anos está preso dentro de você. Ela destrava o que parecia impossível. Por isso, enquanto você ouvir esta oração, não apenas escute, sinta. Permita que Deus fale com você. Permita que Ele alcance o que está escondido. Permita que Ele entre onde você nunca deixou ninguém entrar. Ele não força, Ele cuida, Ele transforma. Agora, se estiver pronto, apenas repita no seu coração: Senhor, neste momento, eu me coloco diante de Ti. Eu abro mão do controle, das minhas preocupações, dos meus medos, do meu cansaço, de tudo aquilo que eu carreguei sozinho por tanto tempo. Eu entrego em Tuas mãos o que está travado na minha vida. Eu entrego os meus sonhos, os meus caminhos, o meu futuro. Entrego o que dói, o que pesa, o que prende, o que machuca. Pai, entra na minha vida agora, muda o que precisa ser mudado, rompe o que precisa ser rompido, desbloqueia o que precisa ser desbloqueado. Que a Tua paz me envolva, que a Tua força me renove, que o Teu Espírito me levante,
que o teu amor me cure. Eu coloco tudo nas tuas mãos e acredito que algo começa a mudar no meu caminho hoje. Eu creio no teu agir, eu creio no teu tempo. Eu creio que, a partir deste instante, a minha vida está nas tuas mãos. Fica comigo, Senhor. Amém. Agora, respire mais uma vez. Sinta a leveza entrando, sinta o peso indo embora. Sinta a paz tomando o lugar da preocupação. Porque quando você ora com sinceridade, algo realmente acontece. Deus começou a destravar coisas dentro de você que você nem imaginava. E o que Ele começou, ninguém pode impedir. Se esta oração falou com você, guarde isso no coração. O agir de Deus não depende do que você vê, mas do que Ele faz no invisível. E algo já começou a se mover.